Intercorrência. Você sabe o significado dessa palavra? Mesmo que você não saiba, você com toda certeza vive intercorrências diárias aí na sua casa, com o seu filho, no seu trabalho, enfim, em diversas esferas da sua vida. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu ajudo pais a lidarem com os sintomas do TDAH dos seus filhos, mesmo que eles não tenham um diagnóstico fechado. Eu estou aqui hoje para falar de intercorrências. Por quê? Porque eu estou vivendo uma intercorrência. E a minha intercorrência tem nome, sobrenome, um pé bem gordinho, um cabelo maravilhoso e se chama Martina Frati Dalsoglio, mais conhecida como minha filha. É isso mesmo. Essa semana a Martina ficou doente e desorganizou toda a minha vida. Tive que desmarcar pacientes, tive que desmarcar compromissos, reuniões em escolas, devolutivas de avaliação neuropsicológica. Enfim, a minha vida virou de cabeça para baixo num piscar de olhos, tudo por causa de um vírus que se chama pé-mão-boca, um vírus comum nessa idade, que dá feridinhas no corpo, dentro da boca, enfim. Se você tem um filho, provavelmente você conhece esse vírus. Como tenho, a Martina é minha primeira filha, eu nunca tinha ouvido falar. Pra mim é uma novidade e eu fiquei bem assustada. Caramba, que negócio chato, porque judia muito da criança, a criança não consegue comer, a criança fica irritada porque o negócio deve coçar demais, enfim. É um estresse, desorganiza a vida da criança, desorganiza a vida dos pais, principalmente das mães, porque nesses momentos as mães que na maioria dos casos, tomam a frente de toda a situação, que foi o que aconteceu aqui comigo também. O Kilder super ajuda, mas ele tá trabalhando, eu tenho mais flexibilidade, enfim, né? As mães acabam renunciando mais do que os pais e não há nada, não tô criticando, não há nada de errado nisso, mas é só uma constatação de que a sobrecarga fica para as mães. Isso já é até comprovado cientificamente. Existem pesquisas que indicam que as mães, na pandemia, passaram a desenvolver muito mais crises de ansiedade, muito mais estresse, porque elas desenvolveram mais funções. Elas ficaram em casa e cuidaram da casa, continuaram, né, trabalhando em home office, e aí passaram a ter uma nova função, que é a de professor. Então essas mães ficaram absolutamente estressadas. Mas eu não tô aqui para falar da pandemia, estou aqui para falar das intercorrências que acontecem na vida de todas as pessoas. Na minha vida essa semana, o que aconteceu foi isso, Martina ficou doente e aí eu tive que desmarcar todos os pacientes, compromissos e tudo mais. Na sua vida, você que é mãe, pai de uma criança com TDAH, eu imagino que você também vive intercorrências quase que diariamente, se não diariamente, semanalmente, quinzenalmente. Porque as crianças com TDAH, elas são extremamente desafiadoras. Elas quase que são uma caixinha de surpresa, assim. Você acha que tá tudo bem, você acha que a coisa tá no trilho. Nossa, olha, a semana começou bem. E aí lá pela quarta-feira, a diretora da escola, a coordenadora da escola liga dizendo: então, queria te falar que o seu filho arrumou uma briga aqui, bateu no colega, o coleguinha saiu todo arranhado. E aí, pronto, desorganiza a sua vida, você tem que sair do trabalho, tem que ir lá acolher a criança, ouvir o que a coordenadora, a diretora tem a dizer, conversar com o seu filho, direcionar o comportamento, quer dizer, um caos. Ou quando a criança não vai mal na escola, nas provas, tem recuperação, e aí você tem que estudar, tem que parar tudo que você tá fazendo toda a sua vida pra estudar. Tá rindo? O que tem de engraçado nisso? Posso saber? Você tá achando legal? Você correndo na minha semana. Toma o seu desenho, toma. Não quer, né? É isso, gente. A minha intercorrência, como eu disse, não foi nome. E ela grita! Ela gosta de gritar. Então, gente, lidar com as intercorrências, né? Exige muita sabedoria, muita paciência e muita inteligência emocional. O que eu vejo que muitas mães, muitos pais fazem num primeiro momento? Surtam. Eu surto e começo a questionar: por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Só comigo que isso acontece? Por que meu filho é desse jeito? Não é possível. E aí, às vezes, esse surto, ele toma conta da vida desta mãe, deste pai, e o surto passa a ser uma nova intercorrência.
Porque já não é nem mais sobre o acontecimento, agora é sobre o surto relacionado ao acontecimento. E essa mãe e esse pai precisam lidar com essas duas coisas. Então, com o acontecimento em si, com o estresse mobilizado por esse acontecimento, ou seja, vira uma bagunça. Esses pais ficam em sofrimento mesmo, principalmente as mães, como eu disse, que são as que tomam a frente dessa situação. E aí ficam impotentes, frustradas. Meu Deus. O que eu vejo acontecer? Nós, seres humanos, nós queremos controlar tudo, né? A gente quer que a nossa vida seja aquela agenda, só ticar os itens da agenda. Então, 8 horas eu levanto, tomo café da manhã, me troco, levo na escola, não sei o que, né? Aí eu faço isso, né? Se de repente fura um pneu, pronto, já desorganiza toda a rotina. Por quê? Por causa do controle que nós achamos que temos das coisas. Porque a verdade é que nós não temos controle. E para mim tem sido um exercício diário entender isso. Nós não temos o controle. Então lá, falando um pouquinho de mim agora. Semana passada, eu programei toda a minha agenda, confirmei todos os meus pacientes, estava tudo certo. Já estava até pensando, nossa, essa semana vai ser pauleira, vai ser corridíssima. Na quarta-feira eu não vou ter nem horário para almoçar, porque eu vou atender 9 pacientes, eu chego, vou ter plantão. E aí, de repente, a semana é quebrada por uma novidade, por uma situação diferente. Uma situação que você jamais vai colocar no script da sua vida. Você jamais vai colocar isso na sua rotina. Você nunca vai iniciar o dia pensando que seu filho vai ficar doente, ou que a gasolina do seu carro vai acabar, ou que o pneu vai furar, ou que, sei lá, você vai perder o celular, ou que a energia vai cair. Você sempre pensa que vai dar tudo certo. E a gente acha, e eu não sei de onde vem essa ideia maluca, que a gente tem o controle dessas situações. Mas a verdade é que nós não temos. E quando nós vivemos na prática essa falta de controle, que é quando a intercorrência de fato acontece, a gente se desorganiza. E aí algumas pessoas conseguem lidar com essa intercorrência e outras não, outras ficam extremamente estressadas, impactadas, frustradas, irritadas, com raiva, choram. E eu costumo dizer que a maneira como você lida com as coisas diz muito de você, do seu jeito, da sua personalidade. Muitas pessoas deprimem, e eu conheço muitas pessoas e já atendi muitas pessoas que numa intercorrência, claro que não numa intercorrência boba do tipo, o pneu furou, não desse tipo, mas numa intercorrência a pessoa deprime, assim, ela fica lamentando o tempo todo. Ai meu Deus, olha só o que tá acontecendo, né? É o que eu vejo acontecer com pais de crianças com TDAH. Quando eles recebem um diagnóstico, que acaba sendo uma mega intercorrência, uma puta intercorrência, não é uma intercorrência qualquer, os pais se desorganizam. E muitos deles permanecem na desorganização. Ficam o tempo todo se lamentando, porque isso tá acontecendo, porque comigo, ai meu Deus, meu filho tem TDAH, e agora o que vai ser da nossa vida? O que vai ser da vida dele? O futuro? Será que ele vai conseguir estudar? Será que ele vai ser alguém na vida? Será que ele vai ter família? Será que ele vai ter amigos? Será que ele vai conseguir trabalhar? Meu Deus! E ficam neste copo meio cheio. Você já ouviu, né, essa história do copo? O copo meio vazio ou meio cheio, e aí vai muito do seu olhar. Então, eu entendo que a maneira como você lida com as intercorrências diárias, e pode ser uma intercorrência mínima, do tipo, acabou o açúcar bem na hora que você estava fazendo o café, e você só toma café com açúcar. Se você lida como isso, meu Deus, isso é o fim do mundo, e tem muitas pessoas que lidam dessa forma, fazem de pequenos problemas grandes problemas, isso fica muito mais pesado. Muito mais pesado. Agora, se você tende a enfrentar as intercorrências, e quando eu digo enfrentar, eu não estou dizendo para você enfrentar com gratidão, gratiluz, gratitude, porque tem essas pessoas, né, que são mais espiritualizadas, iluminadas, sei lá, né, e que tudo entendem que faz parte da vida, que tudo que acontece, né, faz parte da vida, e que a gente precisa aceitar com gratitude, gratiluz, gratidão.
Eu definitivamente não sou essa pessoa, e se você não é essa pessoa, não tem problema nenhum. A ideia não é que você aceite tudo com gratidão e com nossa, mas é que a ideia é só que você aceite com inteligência emocional. Porque se você não aceita, você fica presa a essa intercorrência. E aí você fica lamentando, ó Deus, ó céus, olha o que tá acontecendo comigo. Olha só, meu Deus, meu filho tem TDAH, olha esse diagnóstico. Meu Deus do céu, olha, o dia já começou desse jeito, acabou o açúcar. E aí você arrasta este problema que é pequeno. Não tô falando do TDAH, tá? Tô falando do açúcar agora. Você arrasta esse problema que pode ser pequeno e fácil de ser solucionado, o açúcar, que acabou, você arrasta pro resto do dia. E aí você chega no seu trabalho e diz, bom dia, nossa, bom dia, você não sabe como o meu dia começou. Meu dia já começou daquele jeito. Acabou o açúcar, bem na hora que eu tava fazendo café. E aí, aconteceu mais alguma coisinha lá no seu trabalho e aí você já soma, né? E você fala, nossa, é isso, tá vendo? Ixi, hoje não é meu dia. Hoje eu não devia nem ter levantado da cama. E aí, na hora do almoço, acontece mais uma coisinha e daí, putz, seu almoço atrasou. Tô falando? E aí, aquela reunião que você tinha foi cancelada. Relaxa, gente do céu, hoje a bruxa tá solta. E o que significa isso? Significa que você está valorizando aquilo que acontece de errado, aquilo que não deu certo. E, gente, todos os dias nós teremos coisas na nossa vida que não deram certo. E isso não quer dizer azar. Isso não quer dizer, nossa, a bruxa tá solta, você não deveria ter levantado na cama. Todos os dias, alguma coisinha não vai dar certo na sua vida. Normal. Porque olha quantas coisas você faz ao longo do dia. Eu, no meu consultório, principalmente com pacientes adultos, né? Eu recebo muitos relatos, né, de adultos mesmo, com essa queixa de, nossa, tudo deu errado. E aí eu falo, nossa, mas não é possível. Se o dia tem 24 horas e você dorme 8, não é possível que nas outras horas do dia, no restante, só coisa ruim tenha acontecido. Não é possível que em 16 horas você viveu só coisas ruins. E ainda nas 8 horas que você estava dormindo, não é possível que você ainda teve só pesadelo. Você teve pesadelo durante 8 horas e acordou cansada. Então, as pessoas precisam prestar um pouquinho atenção na maneira como elas lidam com essas intercorrências. É óbvio que a gente fica com raiva, que a gente fica emputecida, né? Então, essa semana, quando tudo isso aconteceu, não é possível, gente, não acredito. Desmarquei um dia de paciente, falei, não, amanhã vai melhorar. Não, amanhã foi pior do que o dia anterior. E aí eu falei, meu Deus do céu, tá, vamos ver como vai ser amanhã. E aí você vai viver um dia de cada vez. Se eu ficasse, nossa, emputecida, com raiva, eu estaria presa há 3 dias atrás. E eu estaria vivendo aquele dia ainda. Porque eu fiquei presa na intercorrência. Agora, qual é o meu modo de ser, de agir? Vamos ver o que eu posso fazer com isso. Então, dentro de todas as possibilidades, Martina está doente, Martina precisa de cuidado, eu não consigo atender porque eu preciso oferecer esse cuidado a ela e porque eu quero, obviamente. O que eu posso fazer com tudo isso? O que eu consigo fazer nesse meio tempo? Trabalhar, quase não consegui produzir. Hoje, que eu tava aqui sentadinha com ela, olhei pra ela, ela olhou pra mim e eu falei, vamos gravar um conteúdo e vamos falar sobre o quê? Sobre isso que nós estamos vivendo, sobre essa intercorrência que nós estamos vivendo. Porque eu acho que isso acaba me aproximando de vocês, né? E vocês acabam se vendo também na minha vida, porque a vida fica uma bagunça, e é isso mesmo. Então, a ideia principal deste conteúdo é, você precisa ter inteligência emocional para lidar com as intercorrências do dia a dia. A maneira como você lida com as coisas, eu tô me referindo das pequenas às coisas enormes, tá? Porque os recursos que você utiliza para lidar com as pequenas coisas são os mesmos que você utiliza para lidar com as grandes coisas, mas numa dosagem diferente. Então, a maneira como você lida com as intercorrências do seu dia a dia diz muito sobre você, sobre a sua personalidade. Então, se você tem um temperamento mais deprimido, mais entristecido, você vai ficar com a energia mais reduzida.
e você vai se sentir impotente, sem energia mesmo para solucionar os seus problemas. Se você tem um temperamento mais da raiva, um temperamento mais explosivo, e lembrando que raiva é energia, talvez você fique com raiva, você fique mais estressada, mais estressado, mais irritada, mas a chance de você se movimentar é muito maior, porque você tá com raiva, e raiva, ninguém fica com raiva assim. A gente fica triste assim. Mas raiva, a gente quer ir pro mundo, a gente quer ir à luta, a gente quer colocar a raiva pra fora. Então raiva é movimento, tristeza é falta de energia. Agora, a raiva não. Então, a maneira como você lida com as intercorrências do dia a dia dizem muito sobre você. Diz muito sobre você, sobre a sua personalidade. E se você é a pessoa que se desorganiza e fica presa naquela intercorrência, sofrendo, se você ainda está sofrendo pelo diagnóstico de TDAH do seu filho, se você ainda não se conformou, você precisa aceitar. Aceitar para modificar, para transformar. A gente só consegue transformar a nossa realidade, aquilo que a gente vive, quando a gente aceita. Porque quando você não aceita, você fica presa naquele acontecimento. Você fica presa no passado. Porque o acontecimento já foi, né? Já aconteceu. E você ainda está presa naquilo. Você está arrastando correntes com aquela vivência, com aquela situação. Isso pode ser o diagnóstico do seu filho, uma mágoa que você carrega de muitos anos, uma chateação, um rancor, que vai fazer mal para você. Porque você está presa ao passado. E o passado a gente não muda, não é mesmo? A gente não tem esse poder. A gente só consegue mudar o presente. Nem o futuro a gente é capaz de mudar, porque o futuro ainda não chegou. Todas as possibilidades de mudanças, de transformações, as possibilidades estão no presente, no aqui e agora. Então, se você é a pessoa que está arrastando correntes, se liberte, aceite para poder transformar. Quando a gente aceita, a gente ressignifica. Quando a gente não aceita, a gente se aprisiona. Isso vale para o açúcar do café que acabou, até o diagnóstico do seu filho, até a decisão de você dar a medicação, até a decisão de você aprender a lidar com os sintomas do TDAH do seu filho, porque isso é absolutamente possível. Você pode aprender a lidar, você pode diminuir os prejuízos que o seu filho apresenta, você pode ajudar ele a lidar com os próprios sintomas do TDAH, mas você precisa se libertar da culpa, da tristeza de ter recebido esse diagnóstico, da frustração, não foi isso que eu sonhei, não é nada disso que eu imaginei para o meu filho. Se você ainda está preso em todas essas crenças, em todas essas ideias, você não vai conseguir mudar. Você precisa aprender a lidar com essa intercorrência, lidar com esse fato, porque isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Você precisa pensar no que é possível fazer aqui agora, hoje, no presente, para poder então planejar um futuro melhor, um futuro com menos prejuízos para o seu filho, para você, para a relação de vocês. E eu tenho certeza que você deve estar pensando agora, nossa, Paula, e como que eu faço isso? Eu entendi. Eu preciso aceitar. Eu entendi que se eu não aceitar, eu vou ficar presa nessa situação. E eu tenho várias coisas aqui dentro de mim, enquanto você estava falando, que eu estava pensando. Tem várias coisas que eu preciso lidar. Não é só com o diagnóstico do meu filho. Tem várias mágoas, várias situações familiares que quando eu penso ainda, eu fico magoada, eu fico chateada. Mas como que eu faço isso? Com autoconhecimento. Autoconhecimento é tão importante, e é por isso que eu disse, a maneira como você lida com as intercorrências do seu dia a dia diz muito de você, da sua personalidade. Porque se você fica muito irritada porque acabou o café, ou porque o seu filho ficou doente e você não pôde trabalhar, como aconteceu comigo essa semana, você pode ficar irritada, não tem nada de errado nisso, mas desde que você perceba de onde vem essa irritação, o que está acontecendo. Porque há uma grande chance de você utilizar errado essa irritação.
Então, eu vou dar o meu exemplo aqui. Se eu não tenho um mínimo de autoconhecimento, e eu tô falando mínimo porque autoconhecimento não é um lugar onde a gente chega. Autoconhecimento é para a vida inteira. A gente leva uma vida inteira se conhecendo, conhecendo o nosso mundo interno. Nunca, não é um processo que tem fim. É um processo inacabável, tá? E se eu, por exemplo, não tenho um mínimo de autoconhecimento, e aí eu tive que desmarcar vários pacientes, eu tive que desmarcar vários compromissos, fiquei absolutamente frustrada, me senti chateada porque eu odeio desmarcar pacientes. O que eu faço? Se eu não tenho autoconhecimento e percepção de onde vêm esses meus sentimentos, a minha frustração, a minha impotência, a minha raiva, porque eu também fiquei com raiva, existe uma grande chance de eu descontar na Martina, nas pessoas ao meu redor, porque eu tô pé da vida. E a culpa é de quem? Ou existe uma grande chance até de eu colocar a culpa em alguém. A culpa é da escola. Porque a Martina pegou esse vírus na escola, então eu vou tirar a Martina dessa escola. Essa escola não serve pra minha filha. E, gente, não é isso que acontece. Não é. A culpa, não existem culpados para um vírus. Então, e nem para outras intercorrências, né? Até mesmo se acabar o açúcar da tua casa e você... Nossa, eu sei quem é o culpado. O culpado é meu marido, porque eu pedi pra ele colocar na lista e ele não comprou. Gente, não é sobre isso. Meu Deus, ela tá... Peraí, gente. Então, gente, se você não tem essa percepção de onde vêm os seus sentimentos e quais são os sentimentos mobilizados como intercorrência, existe uma grande chance de você descontar na pessoa errada e de você lidar de uma forma inadequada com a raiva, com a impotência. E é o que muitas vezes acontece com o seu filho. O seu filho se comporta de uma maneira inadequada porque ele não sabe se comportar de uma maneira certa. E por que ele não se comporta? Por que ele não sabe? Porque ele ainda não desenvolveu recursos, porque ele ainda não se conheceu, ele ainda nem sabe todas as emoções que existem, ele ainda nem sabe como que ele faz quando ele tá triste, como que ele faz quando ele tá com raiva, e o que é a raiva, e o que é a tristeza. Ele é uma criança, ele ainda não tem noção, não tem consciência de todos os sentimentos. Aliás, pensando aqui, nem nós adultos temos. Por quê? Porque não temos autoconhecimento, porque não temos autocuidado, porque a gente aprende uma série de coisas na escola. A gente aprende português, matemática, ciências, geografia, física, química, mas a gente não aprende a lidar com as nossas emoções. E aí a gente acha que não é importante. E a verdade, ao meu ver, é que lidar com as emoções é o que é mais importante nesta vida. Porque você vai ter que levar as suas emoções para todos os lugares, em todas as profissões, em todas as funções que você desempenhar na sua vida, as suas emoções estarão presentes. Matemática, química, física, geografia, ciências, nem sempre, não é mesmo? Então, a gente não aprende o básico, que é lidar com as nossas emoções. Então, se você precisa se libertar de toda a culpa, se você precisa se libertar para poder fazer diferente, você precisa então conhecer as suas emoções, conhecer o seu mundo interno. Você precisa entrar em contato com você. Você precisa de autoconhecimento. Você precisa entender de onde vêm as suas dores, de onde vêm as suas frustrações, porque muitas vezes as suas frustrações vêm das expectativas que você criou, de ter um filho perfeito, de ter um filho que iria super bem na escola, que iria se realizar, nossa, e que ia dar orgulho para toda a família. E aí o que aconteceu? Justamente o contrário. Você tem um filho que tem dificuldades escolares, que precisa tomar a medicação para se concentrar, para conseguir focar. Então, é tudo aquilo que você nunca quis. Óbvio, nenhuma mãe, nenhum pai. Oh, meu Deus! Nenhuma mãe, nenhum pai deseja ter um filho com dificuldades. Nenhuma mãe, nenhum pai quer dar uma medicação para uma criança. É óbvio, isso é óbvio, gente. Quer água? Nenhuma mãe, nenhum pai quer ver um filho doente, como a Martina está, por exemplo. Então, gente, essas expectativas, elas nunca são criadas, mas é uma realidade que às vezes acontece, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com tudo isso da melhor maneira possível, com inteligência emocional, pra gente não surtar, pra gente não pirar, pra gente
não descontar nos nossos pequenos as nossas frustrações, as nossas dores, as nossas angústias. E pra gente não projetar neles também os nossos desejos, os nossos sonhos. Eu vou dar tudo que eu não tive. Eu vou dar a melhor escola porque eu não tive. E aí eu quero que ela seja a melhor aluna. Mas será que ela quer ser a melhor aluna? E para eu chegar nessa conclusão, eu preciso do quê? De autoconhecimento. Eu preciso entender o meu mundo interno. Então pense nisso. Autoconhecimento é absolutamente importante para tudo. Para você lidar com as intercorrências do dia a dia, para você lidar com o TDAH do seu filho e para você ajudar o seu filho a lidar com o TDAH dele, para que ele possa desenvolver recursos para lidar com o TDAH. Como é que você ensina o seu filho a lidar com a raiva se você não sabe lidar com a sua raiva? Como é que você fala para o seu filho, filho, você tem que falar mais baixo, mas você pede isso gritando? Como é que você fala pro seu filho para ele respeitar as pessoas, para ele não ser agressivo, mas você pune, você bate, você xinga, você fala que não aguenta mais ele e que vai sumir e vai deixar ele sozinho? Você é a referência. E se você não tem autoconhecimento, se você não tem maturidade emocional, tão menos o teu filho vai ter. Se você não sabe lidar com as intercorrências do dia a dia, se você não sabe lidar com não tenho açúcar para fazer o café, como é que o seu filho vai lidar com as intercorrências do dia a dia? Como é que o seu filho vai lidar quando um amiguinho provocar ele na escola? Essa é a intercorrência que ele vive. E para você pode parecer óbvio, ele tem que ignorar, mas para ele não é. Para ele não é. Então, para você ensinar sobre inteligência emocional, você precisa ter inteligência emocional. Para você lidar com a raiva, para você ensinar o seu filho a lidar com a raiva, você precisa lidar com a raiva. Para você ensinar o seu filho a lidar com tristeza, você precisa saber lidar com a tristeza. Para você ensinar o seu filho a lidar com uma frustração, você precisa lidar com a frustração. Intercorrências acontecem, nós não temos o controle das coisas, infelizmente, mas a gente não precisa deixar o nosso barco à deriva. A gente pode controlar as velas, porque isso depende de nós. Se vai chover, se a gente vai pegar uma maré brava, mansa, né? Isso não tá no nosso controle. Mas as velas, a direção deste barco está, sim, nas suas mãos, assim como está nas minhas. Então, decida com sabedoria o que você vai fazer com o barquinho que você direciona, ok? Gostou, filha? Você podia dar um alô pra galera. Ela tá o quê? Olhando o Bita que tá ali atrás. Gente, se você gostou desse vídeo, compartilha. Quero saber a sua opinião. Como é que você lida com as intercorrências do dia a dia? Coloca aqui embaixo para eu saber quais são os recursos que você utiliza. Me dá umas dicas aí para eu utilizar no meu dia a dia também. Um grande beijo, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, comenta, ativa as notificações e até o próximo vídeo.